Graça e paz, queridos irmãos. Quero já, desde o início deste vídeo, saudar a todos aqueles que o estão acompanhando na estreia. É provável que eu esteja com você aí no chat, porque este vídeo não está sendo transmitido numa live. Ele foi gravado antecipadamente, porque eu preciso compartilhar com você aqui algumas imagens na tela, então eu precisaria fazer uma edição e conto com a sua compreensão em relação a isso. E quero também saudar a todos que estão acompanhando, seja na estreia ou mesmo assistindo depois. Sejam todos muito bem-vindos. E nós trataremos hoje de um assunto da máxima importância. Vamos falar a respeito do falso evangelismo. E eu diria também do falso apelo. Existe tanto um evangelismo equivocado quanto um apelo não bíblico sendo feito em muitas igrejas, e isso é um problema muito sério mesmo, mais sério até do que o problema que eu mencionei no vídeo anterior, o discipulado de número 36, onde eu expliquei que há um equívoco muito grande em relação ao que significa dar bom fruto. Muitas pessoas pensam que dar bom fruto significa ganhar almas para o Senhor. Claro que ganhar almas para o Senhor é algo maravilhoso, mas em momento algum a palavra relaciona dar bom fruto com evangelização. Dar bom fruto é o resultado de nós nos convertermos a Cristo, ou seja, sermos uma nova criatura, andarmos como Cristo andou, agradando a Deus em tudo, abandonando o pecado e andando em novidade de vida. E, infelizmente, existe um grande equívoco em relação a isto, no meio evangélico, né? E eu quero aqui dar continuidade a essa problemática, indo agora um pouco mais fundo, na raiz do problema, porque a raiz do problema está também em outro equívoco em relação ao evangelismo, em relação ao apelo que se faz depois de uma pregação também. E é da máxima importância que você, por favor, assista esse vídeo com atenção e até o fim. Quero iniciar com a leitura do primeiro apelo evangelístico que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós encontramos no capítulo 2, versículo 38, quando Pedro, após ter feito aquela pregação maravilhosa, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e tendo como consequência mais de 3.000 convertidos a Cristo para a glória de Deus, ele, depois de haver pregado, fez este apelo aqui, que resultou nesta conversão em massa para a glória de Deus. Então vamos aqui para Atos, capítulo 2, versículo 38. Inclusive, no meu vídeo anterior eu estava de óculos, né? E teve um outro vídeo que eu estava de óculos também, usando um óculos novo, que é para perto e para longe, mas eu já notei que quando eu gravo os vídeos de óculos eu fico um pouco mais irritado. O óculos me irrita, né? Então eu vou tentar gravar os vídeos sem óculos mesmo, ainda está dando para enxergar a letra da Bíblia, né? Pelo menos dessa que eu uso, que é a hiperlegível da versão Almeida Corrigida Fiel. Atos 2, 38, que diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então vejam do que está sendo dito aqui, da salvação. E o que temos aqui, logo após a pregação de Pedro, quando aqueles que ouviram a sua pregação
perguntaram a Pedro, no versículo 37, e também aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Ora, o apelo depois de uma pregação, ele tem que responder a essa pergunta. Que faremos? O que faremos para sermos salvos? E então Pedro responde: arrependei-vos. Esta foi a primeira palavra mencionada por Pedro. Inclusive, temos um vídeo aqui na série Formando Discípulos de Cristo sobre o que significa o arrependimento, biblicamente falando. Esta palavra, que originalmente em grego é metanoia, que não significa apenas um remorso, uma tristeza pelos erros cometidos, pelos pecados cometidos, mas uma mudança de mente, um desejo de não pecar mais, de andar em novidade de vida. Então Pedro está chamando aqui aqueles que ouviram sua pregação a uma mudança de mentalidade, de não estar mais desejando praticar o mal, mas querer agora em tudo agradar a Deus. Então, Pedro chama ao arrependimento, e o grande problema do evangelismo de hoje, da evangelização que se realiza hoje em dia e que é ensinada em apostilas como esta aqui, que eu tenho em mãos. Isso aqui é uma apostila de evangelismo, de um curso que minha esposa e eu fizemos no ano de 2004, a convite de um querido pastor, amigo nosso, de uma igreja que eu prefiro não mencionar qual denominação, não vem ao caso, mas uma denominação bem conhecida, bem famosa mesmo, bem antiga, e é um curso que ele nos convidou, um pastor que pregava em nossa igreja na época, e que eu também pregava na igreja que ele pastoreava, e uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande, um respeito enorme, e que nos convidou para um curso de evangelismo, e eu levei também irmãos da nossa igreja para fazer esse curso. Esse foi um curso ministrado em, não me lembro se foram 10 sextas-feiras, se não me engano, e um curso assim até bem extenso, né? E cada sexta-feira eram 2 horas de aula, né? Então nós tivemos ali pelo menos, se foram 10 aulas, 20 horas de aula, né? Sobre evangelismo. Porém, logo na base havia um problema que eu não tinha identificado na época. Aqueles que me conhecem há muitos anos sabem que foi no ano de 2008 que eu tive um despertamento para o fato de que o meio evangélico se distanciou muito do evangelho verdadeiro. E quando eu digo do evangelho verdadeiro, eu não estou falando aqui de nenhum ismo teológico, tá? Porque, lamentavelmente, naquela época mesmo, em 2008, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu me deparei com sites dizendo que promovia um retorno ao Evangelho, retornemos ao Evangelho, ou voltemos ao Evangelho, mas não era ao Evangelho, era ao calvinismo. E não se trata de nenhum ismo o que eu estou falando aqui. Nós temos que voltar realmente para a palavra. Nós temos que interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, e não pelas lentes de qualquer teólogo, seja ele Calvino, Armínio, Agostinho, Lutero ou qualquer outro. Nós temos que voltar a Cristo e ao seu Evangelho. Então, em 2008, eu fiz uma releitura do Novo Testamento, procurando apenas seguir o que a palavra ensina e tirar da nossa prática de culto e também do evangelismo aquilo que não é bíblico. E também não omitir nada. Porque o grande problema do evangelismo e do apelo evangelístico que se faz hoje em dia é o acréscimo. Acréscimo não, é a omissão. E também um acréscimo, né? Há uma omissão de algo importantíssimo e há também um acréscimo. Vou falar primeiro do acréscimo. Que acréscimo é esse? Para ilustrar isso, vou contar uma história de um querido amigo que disse que certa vez, ele inclusive é pastor e do nosso ministério também,
Certa vez ele estava num ponto de ônibus, e estava ali aguardando a condução, e então viu que um senhor, já bem idoso, se aproximava com folhetos na mão, e ele ficou feliz, né, porque viu alguém evangelizando. E aquele senhor então se aproximou e deu um folheto primeiramente a um jovem que estava ao seu lado. E quando entregou o folheto a esse jovem, começou a conversar com ele, que é o correto. Quando a gente vai evangelizar, nós temos que conversar. Eu até ensino que nós não devemos dar o folheto antes de conversar com a pessoa. A entrega do folheto é o último passo, a menos que aquele folheto ele já tenha nele um passo a passo evangelístico. Aí já é outra história. Falaremos disto no próximo discipulado, inclusive, porque pretendo continuar no tema evangelismo, que é de grande importância. Então, e a respeito do qual eu sei que muitos têm também curiosidade, desejo de aprender mais, e eu vou mostrar para vocês que há um falso ensinamento sobre evangelismo em sites na internet. Vou mostrar isso para vocês. E não apenas em sites, mas em apostilas como essa, que eu também quero lhe mostrar. E onde é que está o erro? E daí, voltando para aquela história verídica, aquele jovem aceitou o folheto, e aquele senhor então começou a conversar com ele, perguntou a ele: meu jovem, você conhece Jesus? E ele disse: claro, já ouvi falar de Jesus. Sim, mas você já aceitou Jesus? E o jovem: como assim? Bom, eu vou te explicar. Você, meu jovem, você tem namorada? E o jovem respondeu: eu tenho. Mas está indo tudo bem no seu namoro? E o jovem disse: não, na verdade não. Pois é, meu jovem, aceite Jesus, que ele vai te dar uma namorada que vai ser uma bênção, e ela vai ser a sua futura esposa, e vocês terão uma vida maravilhosa, sem nenhum problema. E outra pergunta: você está trabalhando? E o jovem falou: não, estou desempregado. Pois é, meu jovem, aceite Jesus e você vai ter o melhor emprego da sua vida e será maravilhoso. E eu quero convidar você então para ir na nossa igreja, no próximo culto desse domingo, para você aceitar Jesus lá publicamente e você então ter essa vida maravilhosa que Deus planejou para você. Bom, eu estou aqui resumindo, né, a conversa daquele senhor com aquele jovem, mas esse meu amigo que ouviu, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ou seja, aquele senhor estava apresentando para aquele jovem um Jesus que não prometeu essas coisas. Ele não prometeu essas coisas. Inclusive, eu quero aqui, aliás, pelo contrário, né, o Senhor disse que os nossos primeiros inimigos seriam da nossa própria casa. Então, a nossa conversão a Cristo não significa que teremos um casamento sem nenhuma oposição por parte do cônjuge, ou que não haverão filhos ou até pais que nos persigam. Eu quero ir aqui para a primeira epístola de João, quase já no final aqui dos livros do Novo Testamento, quase chegando em Apocalipse, e ver com você o seguinte versículo. 1 João, capítulo 2, versículo 25 e 26, que diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, ou dos que vos querem enganar, dependendo da versão. Por quê? Fazer alguma outra promessa de emprego, ou de um casamento bem-sucedido, ou qualquer outra promessa, é acrescentar ao Evangelho algo que ele não está nos prometendo. Qual é a promessa? A promessa é a vida eterna que nos é garantida pelo Espírito Santo como penhor da nossa herança, como selo da nossa salvação, que nos é dado gratuitamente, ou seja, a presença de Deus em nós
a qual só ocorre depois do arrependimento de pecados. Então voltemos para Atos capítulo 2. O que disse Pedro no seu apelo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o quê? Um bom emprego? Um bom namoro? Uma vida sem problemas? Foi isso? Não. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra dom significa dádiva, presente do Espírito Santo. É dado gratuitamente. E esta é a promessa. Porque a promessa, ou seja, de sermos cheios do Espírito Santo e, consequentemente, termos a vida eterna, como disse Pedro, diz respeito a vós essa promessa, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E Ele está chamando você, Ele está me chamando, para que nós tenhamos comunhão com Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens, único mediador. Talvez tenhamos aqui alguns católicos nos acompanhando, e eu quero então pedir que você que acompanha este canal, ou que pela primeira vez esteja aqui, né, assistindo a um vídeo desse canal, por favor, eu não vou falar mal do seu catolicismo, não é nada disso, mas eu só quero pedir que você pegue a sua Bíblia, a sua própria Bíblia, tá? Pode ser uma Bíblia evidentemente católica, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, que eu tenho aqui, tá? Bíblia de Jerusalém. Eu vou até abrir nessa Bíblia aqui, que aliás foi a minha primeira Bíblia, né? Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Agora, para ler nessa aqui, eu tenho que pegar o óculos, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim, 4 e 5, que diz que Deus, o nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Então, Deus se fez homem na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, para se dar como resgate por todos que nele creem, por todos que se arrependem de seus pecados e nele confiam para a salvação, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica. Então, se eu estou falando isso é porque certamente algum católico vai ouvir o que eu estou dizendo, e eu peço que você não saia daqui, eu não estou atacando você, eu só quero lembrar que há um só mediador entre Deus e os homens, como o próprio Pedro mesmo dirá em Atos. Veja comigo, por favor, Atos, voltando aqui, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, disse Pedro, se referindo a Jesus Cristo, em nenhum outro há salvação. Ele é o único Salvador, o único mediador, único mediador. Então há outros mediadores ou mediadoras? Não, só Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, dito isto, vamos para o grande problema do evangelismo hoje em dia e do apelo evangelístico. Eu já expliquei o que nós não podemos acrescentar. Não podemos acrescentar promessas que o Senhor não fez. Ele não disse que não teríamos problemas depois que entregássemos a vida a Ele como único Senhor e Salvador, confiando nele para a nossa salvação. Ele não disse isto. Então, quando, por exemplo, você vê frases como chega de sofrer para fazer propaganda evangelística, o Senhor não disse que nós não sofreríamos mais depois que nos convertêssemos a Ele. Então a promessa chega de sofrer é mentirosa. Tá? Os próprios apóstolos sofreram e muito. Inclusive,
quase todos martirizados, uns degolados, outros crucificados, e segundo a tradição, Pedro crucificado até de cabeça para baixo, né? E outros queimados, enfim. Quantos cristãos deram suas vidas por amor a Jesus, tendo sido perseguidos, tendo sofrido até terrivelmente, por amar o Senhor e não negar sua fé nele como nosso único Senhor e Salvador. O próprio Senhor Jesus, ele mesmo nos deu exemplo de que temos que suportar o sofrimento, né? Então, e nós encontramos aqui na epístola, se não me engano, também a Timóteo, também a Timóteo, deixa eu só me lembrar, na segunda epístola ou na primeira? Na segunda. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que nos diz: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Então, nenhum de nós que realmente amamos o Senhor, temos fé nele para a nossa salvação, estamos isentos de sofrer, de sermos perseguidos, caluniados, e o próprio Senhor Jesus nos advertiu que isto aconteceria. Logo após as bem-aventuranças, as 8 primeiras bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo no versículo 11, Mateus 5, 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então o Senhor não disse que não teríamos tribulações, aflições. Nós encontramos também no Evangelho segundo João, o Senhor Jesus nos dizendo: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo de número 33. No mundo tereis tribulações. A palavra aqui nem é aflições, não. É tribulações, tríplices. Uma palavra em grego, tríplices, que é a mesma palavra que vai aparecer em Atos 5, 31. Se não me engano, é Atos 5, 31. Deixe-me ver aqui. A palavra tribulações. É que eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, eu tenho que confirmar se eu anotei em relação a essa palavra. Isto mesmo. É Atos 5:31. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Não, na verdade aqui não é a palavra tríplices, mas se referindo a que quando passarmos por aflições, assim como os apóstolos, ou tribulações, que é a palavra realmente melhor traduzida, nós temos que nos alegrar. Por isso Jesus disse, tende bom ânimo. Os apóstolos compreendiam que sofrer por amor a Cristo é uma bênção, Deus nos julgando dignos de sofrermos por amor ao Senhor. Então, Atos 5:41 fala disto, que os apóstolos retiraram-se do conselho, ou seja, do sinédrio, né, daqueles sacerdotes que os estavam julgando e que os mandaram ser açoitados. Eles se alegraram por terem sido julgados por quem? Por Deus, dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus, ou seja, por amor a Jesus Cristo. Então, essa palavra aqui, tríplices, é a mesma que vai aparecer em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, no sermão profético do Senhor Jesus, quando fala de tribulação, é a mesma palavra. Então, nós não nos convertermos a Cristo para não termos nenhum tipo de problema, de perseguição, de calúnia, mas aqueles que não entendem isto são como a semente que cai à beira do caminho, que por algum momento ela começa a germinar,
mas quando vem o calor da perseguição, das aflições, das tribulações por causa do evangelho, se escandalizam. O Senhor falou sobre isso nesta parábola chamada parábola do semeador. E a parábola do semeador mesmo, tá? O próprio Evangelho de Mateus dá título para a parábola, e eu não estou me referindo ao título que as editoras colocam, mas o próprio Senhor Jesus diz parábola do semeador. Tá? Então, este é o título correto, parábola do semeador, e não parábola dos solos, tá? Como alguns querem dizer. Porque cabe ao que semeia explicar o Evangelho corretamente. E aqueles que entendem corretamente o Evangelho, compreendem o Evangelho, vão dar muito bom fruto, porque compreenderão que se converter a Cristo não significa não ter problemas. Então significa o quê, queridos? Significa nós termos comunhão com Deus, termos paz com Deus. Muitos pensam que o Evangelho diz respeito apenas à nossa salvação após a morte física. Não, queridos irmãos, mas diz respeito a nós sermos cheios de vida agora, de verdadeira vida com Deus, de sermos pessoas transformadas, da nossa alegria não estar no dinheiro, não estar na saúde, não estar em amigos, mas a nossa alegria é estar em Deus. A nossa alegria é estar em nós sabermos em quem temos crido e termos confiança nele, sabermos que ele nos ama, sabermos que Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário é a prova maior desse amor. Saber que quando esse corpo físico também padecer, nós temos uma morada no céu, eterna, para a glória de Deus. Então, é não termos medo da morte, é não termos medo do que acontece no mundo, guerras, rumores de guerras. Jesus disse que tudo isso iria acontecer. O que importa é nós estarmos nele, o que importa é nós estarmos em Cristo. Então estejamos em Cristo, para a glória de Deus. Puxa, eu estou falando tanto aqui, ainda tem tanto para ser dito, irmãos, mas eu queria então aqui explicar que hoje se faz um evangelismo com promessas que acabam trazendo problemas para a igreja. Por quê? Imagine esse jovem, nós não sabemos o final dessa história, né? Aquele senhor estava ali dando folhetos com esse tipo de argumentação. O ônibus do meu amigo chegou, que ele tinha que tomar, e ele não soube o final da história, né? Enfim, mas digamos que aquele jovem tenha ido para aquele culto e tenha então, com aquelas promessas de que ele teria uma boa namorada, um bom emprego, ele então atendeu o apelo que o pastor fez no final da pregação, que não é um apelo para o arrependimento, é um apelo para quem quer aí aceitar Jesus. E digamos que aquele jovem tenha então aceitado Jesus. E com o passar do tempo, evidentemente, ele viu que não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Não houve este resultado que ele esperava de uma vida sem problemas, de uma vida sem aflições ou tribulações. Antes, pelo contrário, ele dizendo que é de Cristo, foi zombado, ridicularizado, né? Então, este é o problema que acontece. Aí tal pessoa não quer mais saber de ir à igreja e nunca mais quer saber de ouvir falar de Jesus, porque vai ter uma ideia errada de Jesus. Compreende? O problema é um problema muito grande. E até mesmo em apostilas de evangelismo, embora nesta apostila não seja ensinado que nós temos que trazer promessas que não vão se, talvez, realizar, porém, há uma omissão aqui nesta apostila, no ensino a respeito do evangelismo. Esta apostila, ela ensina 5 passos para durante o evangelismo. Primeiro passo, dizer para a pessoa que está sendo evangelizada, Deus ama você, né?
Então, assim, memorizar o plano de salvação nos dedos da mão. Aí fala como em primeira pessoa. Então vamos lá. Primeiro ponto, Deus me ama, baseado em João 3,16. Segundo, eu pequei, baseado em Romanos 3,23. Terceiro, Cristo morreu por mim, Romanos 5,8. Quarto, eu o recebo, João 1,12. E quinto, estou salvo, João 6,47. Qual é o problema aqui? Aparentemente nenhum, não é verdade? Por quê? Não é verdade? Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, eu o recebo, estou salvo. Aparentemente não há nenhum problema. Porém, se omitiu o arrependimento. Se omitiu o arrependimento. E daí, alguns vão argumentar que não é necessário falar de arrependimento, embora Pedro tenha dito arrependei-vos. E por que alguns vão dizer isto? Porque vão, por exemplo, se basear aqui em Atos mesmo, na conversão do carcereiro. Veja comigo Atos dos Apóstolos, deixe-me apenas encontrar aqui a passagem, capítulo 16, versículo de número 30 e 31. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E a resposta deles foi, de Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Bom, antes de prosseguir, eu quero explicar o seguinte. Não está sendo ensinado aqui por Paulo e Silas que se aquele homem cresce, através da fé dele apenas, a sua família também seria salva. Não está sendo dito isso. Está sendo dito que se ele crer no Senhor Jesus Cristo e também a sua família crer, então haverá salvação para todos, tá? É dessa forma que nós temos que entender esse versículo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Seja aquele homem, seja a sua casa. Então, Paulo está dizendo, a salvação que você quer para você é para a tua família também, se ela também crer em Jesus Cristo. Porém, será que quando Paulo estava dizendo crê no Senhor Jesus Cristo, significa meramente acredite que Jesus existiu, acredite que ele morreu pelos seus pecados e você estará salvo? Será que é isto? Não, irmãos, não, irmãos, não. Vejam o versículo seguinte, versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então vejam, aquele homem creu e os que estavam na sua casa também creram, então eles foram batizados, e como diz aqui o versículo 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, vejam que houve fé, houve conversão a Cristo. Agora, a pregação de Paulo não omitia o arrependimento. A pregação de Paulo não era só essa frase, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é. Só que nós vivemos numa época de imediatismo. As pessoas querem resultados rápidos. As pessoas querem um evangelho fast food, né? Que seja rápido. E com isto não querem pregar toda a palavra de Deus. Paulo pregava todo o conselho de Deus, como ele mesmo declara em Atos, capítulo 20, falando aos anciãos de Éfeso, que ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27. E hoje, infelizmente, há aqueles que não pregam todo o evangelho. Só dizem assim, crê em Jesus Cristo e será salvo. Mas se esquecem que Paulo pregou a palavra, ele explicou o que significa crer no Senhor Jesus Cristo. Vejam que interessante,
Estamos em Atos 16. Em Atos 17, nós vemos Paulo pregando em Atenas. E quando Paulo prega em Atenas, no versículo 30, ele diz o seguinte aos atenienses: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ele não omitia a pregação do arrependimento de pecados, ele não omitia. Esta semana mesmo hoje é terça, foi no domingo, há 2 dias atrás, aqui em casa, nós tivemos o nosso culto doméstico e estávamos meditando, estamos seguindo o livro de Atos e nós estávamos aqui, deixe-me lembrar em qual foi o capítulo, foi o 24. No capítulo 24, nós vemos aqui Paulo pregando a Félix, e inclusive aqui a esposa de Félix, Drusila, também estava presente. Vejam comigo aqui, versículo 24. Atos 24, versículo 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. Ouviu-o acerca da fé em Cristo. E o que foi que Paulo, então, explicou para Félix e Drusila? Diz o versículo 25. E tratando ele, ou seja, Paulo, da justiça e da temperança, ou seja, do domínio próprio, e do juízo vindouro, Félix amedrontado, ou seja, o evangelismo de Paulo fez Félix ficar amedrontado. Por quê? Porque Paulo estava explicando sobre a necessidade de temperança, de domínio próprio, e que esse domínio próprio é fruto do Espírito. É resultado de nós nos convertermos, de nos arrependermos de nossos pecados. Então, claro que Paulo falou de arrependimento, é claro que sim. E interessante a conexão que nós temos de Atos 24, versículo 25, que diz que Paulo tratou da justiça e do domínio próprio e do juízo vindouro, com outro versículo muito conhecido que é João, capítulo 16, versículo 8, que nos ensina que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Era disso que Paulo estava falando, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que nos condena, de Jesus Cristo que nos justifica pela fé nele, mediante o arrependimento, é claro, e confiança nele para a nossa salvação, e do juízo vindouro. Ou seja, aqueles que estão em Cristo não entrarão em condenação, mas aqueles que não estão em Cristo permanecem debaixo da ira de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que Paulo pregava sobre arrependimento. Vocês querem ver uma outra passagem um pouco mais adiante? Atos capítulo 26. Atos 26, que diz... versículo 19, depois que Paulo conta para o rei Agripa o seu testemunho de conversão, de como Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco, ele diz no versículo 19, por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem. Vejam, Paulo está dizendo aqui que essa era a pregação dele. Ele pregava não apenas aos judeus, mas também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, que é o fruto a respeito do qual eu falei no vídeo anterior, no Discipulado 36. Então, amados, desde 2008, que eu comparo o evangelismo atual e a pregação atual do evangelho e o que acontece em locais que dizem prestar um culto a Deus com aquilo que realmente a palavra nos ensina, especialmente os apóstolos que aplicaram a doutrina de Cristo neste contexto que nós estamos agora da nova aliança,
onde somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Quando eu disse somos, todos os gentios, não apenas judeus, todos os gentios. Então, o Senhor está chamando a todos nós ao arrependimento. Como aquele louvor antigo, Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Louvor maravilhoso, que infelizmente quase já não é mais cantado, porque o plano da salvação atual, moderno, excluiu o arrependimento. Excluiu o arrependimento. Não podemos excluir o arrependimento. Aqui, nessa apostila, nada é dito de arrependimento. E agora eu quero mostrar para vocês que, infelizmente, também não em sites na internet. É claro que encontramos algumas igrejas com site falando da necessidade do arrependimento, como o próprio ministério do qual faço parte, mas, infelizmente, nós encontramos em sites que se propõem a responder a respeito de questões bíblicas e que omitem o arrependimento. Então eu quero mostrar isso para vocês agora, e esta é a edição que eu disse que faria aqui no vídeo, bem como mostrar também aqui a imagem, né, da apostila, que depois da edição então já foi mostrada aí para vocês. Vamos agora aqui então para a tela do computador, para a gente ver isso aqui na tela do computador. Pronto, eu já estou aqui diante da tela do computador e eu quero então compartilhar com você aqui alguns sites que resultaram da busca que eu fiz pelo Google com o tema Plano da Salvação. Então veja comigo aqui na tela, tá? Eu escrevi Plano da Salvação e apareceram estes sites aqui, e eu quero aqui compartilhar com você alguns deles, começando pelo primeiro, que é um site cujo link é respostas.com.br, mas o nome do site é Respostas Bíblicas. E eu quero mostrar para você aqui que o que ele responde como o que é o plano da salvação, né, que é o resumo de um evangelismo, nós temos os seguintes pontos. O plano de salvação é um resumo da mensagem principal da Bíblia, que é: Deus nos criou e nos ama, ok. Todos pecaram, é verdade. Deus não nos abandonou, amém. Jesus pagou o preço, glória a Deus. Qualquer pessoa pode ser salva, amém. Só que aí, o que ele vai dizer? Uma vida nova, sem falar de arrependimento de pecados. Ele diz apenas o seguinte, em relação a qualquer pessoa pode ser salva, ele diz: basta crer e confessá-lo como Salvador para ser salvo. É uma interpretação equivocada de Romanos 10, 9 e 10. Eu vou daqui a pouco falar sobre isso. Embora eu já tenha falado em outros vídeos aqui da série Formando Discípulos de Cristo. E aí vem o último ponto, uma vida nova. Olha o que ele diz. Quem aceita Jesus como Salvador, ele nem fala como Senhor, só como Salvador. Cadê o compromisso de obedecer a Jesus? Quem aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo e agora vive para Jesus. Um dia os salvos ressuscitarão para a vida eterna junto de Deus. Amém. Só que estes que disseram aceitar Jesus como Salvador, se arrependeram de seus pecados ou continuam na prática do pecado? Existe uma teologia equivocada que ensina que a pessoa continuando na prática do pecado, sem arrependimento, ou se arrependendo só no dia da ceia, estaria assim salva. Não, irmãos, não há salvação sem arrependimento de pecados. E esse arrependimento é um abandono, é um querer abandonar o pecado. Ainda que eventualmente possamos pecar, não porque queremos, mas por uma falta de vigilância, de estarmos realmente cheios do Espírito Santo. Prosseguindo aqui, nós encontramos outros links, eu já vou direto para essas páginas,
que eu já deixei abertas aqui. Antes eu quero mostrar algo interessante. Aqueles que entendem um pouco de computador sabem que se nós digitarmos Ctrl F, vai aparecer um cursor, como aqui em cima, tá? Apareceu agora acima aqui da minha cabeça. E se eu escrever alguma palavra que eu estou buscando na página, esta palavra ela vai ser selecionada, ela vai ser destacada na página. Então, por exemplo, a palavra plano, tá? Aqui, já comecei a digitar, já está aparecendo aqui onde na página tem a palavra plano. E assim, eu tenho aqui a informação de que 15 vezes aparece a palavra plano nesta página, tá? Agora, se eu escrever a palavra arrependimento, só de começar a escrever, se não tiver nada com essas letras, já vai dar um som aqui de que há algo errado. Ó. Letra A, R, ó. Escrevi a terceira letra, não tem nenhuma palavra com ARR, muito menos com o restante. Arrependimento. Nada, 0 ocorrências, tá? Então, só para mostrar que realmente não se fala de arrependimento nesta página, o que é o plano da salvação, no site Respostas Bíblicas. Outra página aqui, outro site, melhor dizendo, bible.org, em inglês, né? Em português, bible.org, é assim que se escreve em português. Bom, nesta página aqui, o plano de salvação de Deus, acontece a mesma coisa. Se eu escrever aqui, em Ctrl F, tá? Arrependimento, eu vou primeiro escrever plano, para você ver, ó, que aparece, ó. Temos aqui plano, uma ocorrência, apenas no título. Vamos escrever a palavra salvação, para ver quantas ocorrências aqui. Salvação, 3 ocorrências no título e também aqui no final. Salvação, salvação. Mas e arrependimento? Vamos ver. Ó, já escrevi a terceira letra. Nada. Nada. Não aparece. Não tem a palavra arrependimento aqui neste site. O que ele diz que é a solução, né, o plano da salvação? Diz apenas que é o seguinte: crer e receber a Cristo como seu salvador pessoal. Mais uma vez, não se falou de arrependimento. Tá? Então, cuidado com esses sites. Nós temos que conhecer a Bíblia pela Bíblia, não através de sites, irmãos. Foi a leitura do Novo Testamento que me libertou de religiosidade hipócrita. Vamos agora aqui para outro, Got Question, tá? Outro site que se propõe responder perguntas bíblicas. Qual é o plano de salvação? E, mais uma vez aqui, uma completa ausência da palavra arrependimento. Vou fazer a mesma coisa, escrever plano primeiro aqui, ó. Aparece 19 vezes aqui. Está me mostrando no cursor que aparece 19 vezes plano neste site. Agora, a palavra arrependimento. A-R-R, ó, escrevendo 3 letras, ele já me diz que não tem nenhuma palavra com essas primeiras 3 letras. Então, ó, continuo escrevendo, ele vai dando aqui o som de que não tem nada com essa palavra, tá? Então, é lamentável, né? E eu diria mais, como diz o jornalista Boris Kazoy, é uma vergonha. Sites que se propõem responder qual é o plano da salvação, como esse aqui, Respostas Bíblicas, ou bible.org, ou Got Question, e não falam da necessidade de arrependimento, da qual Paulo tanto pregou, assim como Pedro e os demais apóstolos e os primeiros cristãos, e hoje em dia não se fala mais disso. Eu encontrei apenas um site naquela busca que eu fiz, que é um site de uma iniciativa pessoal, tá, de um irmão, me parece que é só ele que escreve no site, porque o site tem sobre o autor, né?
e não estou recomendando o site porque não conheço, mas aqui pelo menos uma vez aparece, Ctrl F, vamos lá, uma vez a palavra arrependimento, aparece aqui embaixo, ó. Uma ocorrência, mas muito tímida, que ele responde assim: quem pode ser salvo? E a resposta dele é: qualquer um que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida em arrependimento e fé. Vejam como ele falou bem rapidinho de arrependimento, né? É o que deixa claro o texto de Romanos 10, 9 e 10. Então agora eu quero ir para esse texto aqui, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, para mostrar para você que tem havido um entendimento equivocado a respeito de Romanos capítulo 9 e 10. Então vamos aqui para Romanos 9 e 10, aqui mesmo com a webcam aqui do computador. Romanos 9 e 10. O que nós temos aqui para concluirmos o vídeo de hoje? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas será que Paulo estava dizendo que este crer é apenas um acreditar? Ah, eu acredito que Jesus existiu, eu acredito que ele morreu por meus pecados. Não é apenas um acreditar, irmãos. O sentido bíblico da palavra, que em português é traduzida como o substantivo fé, ou como o verbo crer, o sentido bíblico não se limita apenas a um mero acreditar. Vai além disto. Vai também para o confiar e o comprometer-se. Eu já ensinei sobre isto aqui na série Formando Discípulos de Cristo. E caso você não tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar aqui no final os 2 vídeos em que eu falei sobre arrependimento e sobre fé. Qual o sentido bíblico de fé? Qual o sentido bíblico de arrependimento? Tá? É muito importante você assistir esses vídeos. E se você já assistiu, assista novamente. É importante você ter a mente de Cristo e não uma mentalidade deturpada por um evangelismo fácil. Agora, quando Paulo disse, se com a tua boca confessares, note uma coisa, ele não disse apenas se com a tua boca dizeres, declarares. Ele falou confessares. Por quê? Ora, confessar é um termo jurídico. Quem confessa algo está confessando debaixo de um interrogatório, né? E qual era o crime aqui? Ora, Paulo está falando a respeito de cristãos que são perseguidos pelo crime de declararem que Jesus Cristo é o Senhor e não o imperador romano, e não César. Então, este era o crime. Os cristãos eram perseguidos pelos romanos, e esta é a epístola aos romanos, ou seja, aos cristãos em Roma, que estavam com uma situação de viverem na sede do Império Romano, que era Roma, a capital do Império Romano. Então, o risco destes irmãos serem presos e levados a julgamento era muito grande. E Paulo, então, está dando a eles uma tranquilidade. Ele está dizendo, olha, confiem no Senhor Jesus, porque assim como ele ressuscitou, se vocês morrerem por não negar a Cristo, também hão de ressuscitar. Por isso ele está lembrando da ressurreição de Cristo aqui. Porque ele estava escrevendo para irmãos que poderiam ser levados a julgamento pelo crime de declararem a Jesus Cristo como o único Senhor de suas vidas. E então, Paulo lembra a eles que se eles confessassem a Jesus como Senhor e não César, e crescem
que Deus o ressuscitou dos mortos, da mesma forma eles também seriam salvos. Então, uma pessoa para confessar Jesus, numa situação como esta, tem que ser convertida de verdade. Não é da boca para fora. Você entende? Não é da boca para fora. E o evangelismo moderno, ele faz as pessoas acreditarem que basta dizer: Jesus é o meu Salvador, eu aceito Jesus como meu Salvador. E nem compreendem que Jesus sofreu terrivelmente na cruz por causa dos nossos pecados e que nós não podemos continuar na prática do pecado e temos que nos arrependermos dos pecados e buscarmos sermos cheios do Espírito Santo para andarmos em novidade de vida. São pessoas que não querem compromisso com Jesus e ficam dizendo: eu aceitei Jesus e estou salvo. E é por isso que no dia da vinda de Cristo, muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso e aquilo em teu nome. Só que Jesus dirá para eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que não se arrependestes de vossos pecados. Uau! Você percebe como isso é grave? Como isso é grave? Bem, vamos continuar no próximo discipulado, esse já está ficando muito longo, e eu peço que você ore para que todos nós tenhamos o discernimento do verdadeiro evangelho. Oremos. Amado Deus, querido Pai, que o teu Santo Espírito nos ajude a entendermos o verdadeiro evangelho e que isto seja para a tua glória, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um dos meus irmãos e que pela tua palavra, não confiando em sites, mas na tua palavra, encontrem resposta para a tua glória. No santo nome do Senhor Jesus, eu peço a ajuda do teu Espírito Santo para que haja verdadeira conversão, com verdadeiro arrependimento, como primeira evidência de uma verdadeira fé, para a glória do teu nome. Nós assim oramos e agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe muito você e que, sobretudo, você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus. E, como costumamos dizer, e a Deus toda glória.